versículo 37, que fala sobre uma visão no vale de ossos secos, que diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e eram muitos e numerosos na face do vale, e ele estava sequíssimo, e ele me fez andar ao redor deles, e ele me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Ele disse: Senhor Jeová, tu sabes. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o Deus que fez os céus e a terra. Nesta tarde, meu querido amado ouvinte da palavra de Deus, eu quero trazer uma palavra revelada, uma palavra profética, uma palavra que muda a história, a palavra que ressuscita os mortos, a palavra que Deus faz o homem entender que só Ele pode entender que Deus é Deus. A Bíblia diz que um certo dia o Senhor chamou o profeta Ezequiel para uma grande missão, para levar a palavra sobre o povo de Israel. Diz que Deus mostrou para o profeta Ezequiel várias revelações lindas, várias revelações tremendas. A Bíblia diz que o profeta Ezequiel morava próximo ao rio Quebar, numa vila chamada Nipu, e a Bíblia diz que um certo dia Deus pega o profeta Ezequiel pelo espírito de rouba o espírito do profeta por uns minutos e leva o profeta Ezequiel numa dimensão que ele não sabia para onde ele ia. E Deus pega o profeta Ezequiel e leva ele numa dimensão e bota ele no meio de um vale, no meio de uma cidade. Esse vale representava a nação de Israel, representava o povo de Israel. E Deus pega o profeta Ezequiel pelo espírito e bota ele no meio de um vale que estava cheio de osso seco. Eu quero falar nesta tarde, não de ossos de animais, não de ossos, quem sabe que você imagina ossos de caveira que estavam no meio de um vale. Não eram ossos qualquer, não eram ossos vazios, não eram ossos que estavam ali jogados, todo desmontado, não. Era ossos, sabe qual era? Era a vida espiritual, era a vida daquele povo que morava, que habitava na nação de Israel, representava toda a nação de Israel. Aí Deus levanta esse profeta. Para ser profeta tem que ter coragem para pregar nas esquinas, tem que ter coragem para pregar nas praças, tem que ter coragem para pregar nas bocadas. Ser profeta é isso aqui que nós estamos aqui cantando, louvando, entregando a palavra do Senhor. É isso que está vazia, precisando de Deus. Aleluia. Bendito seja o Deus que fez os céus e a terra. Agora imagina, Deus pega aquele profeta, aqueles vários de osso seco, aquela nação que precisava ouvir a palavra de Deus. Agora Deus nos bota aqui nessa esquina para pegar a palavra, para anunciar as boas novas, para falar que só Ele muda a história, só Ele que muda a vida, só Ele que dá vida, só Ele que tira a vida, e só Ele que leva ao céu. Aleluia. Deus levanta aquele profeta e bota ele no meio daquele vale. O que me chama a atenção na Bíblia é que quando Deus pegou o profeta Ezequiel e botou ele no meio daquele vale, e o Senhor começou a mostrar para ele a quantidade de ossos que tinha no meio daquele vale. São diante de uma nação que precisa ouvir a palavra de Deus. Era isso que Deus mudou o profeta Ezequiel, porque o povo de Israel era um povo que tinha deixado de servir o Deus, que deixou de servir o Senhor Jesus. Agora estava totalmente vazio, precisando de Deus, mas não quer reconhecer que Deus era Deus. Agora Deus levanta o profeta e bota ele vale. E aquele vale, o Senhor diz: Ezequiel, tu está vendo a quantidade de ossos secos que tem aqui perante esse vale? E ele disse: olha, vê a quantidade de ossos, é muito grande, é muito numeroso. E ele disse: observa, começa a andar ao redor deles. E ele começou a ver, a Bíblia diz que era
Era muitos ossos, não era pouco. Era muitos ossos que estavam no meio do vale. Aí o Senhor fez uma pergunta para o profeta Ezequiel e disse: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? O Senhor fez uma pergunta para o profeta Ezequiel. É logicamente que ele não tinha uma resposta para dar para Deus. E hoje eu quero pedir hoje a tua vida. Tu está preparado para entregar a tua vida para Ele? Foi assim que Deus disse: Ezequiel, tu está vendo a quantidade de ossos que tem aqui? Por acaso, Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Aí ele disse: Senhor Jeová, nota como só diz: Senhor Deus, só tu sabes. É só Ele que pode fazer, é só Ele que faz, é só Ele que dá vida, Ele que dá alegria, Ele que dá paz, Ele que dá felicidade.